Olá! E aí, como é que você recebe os mandamentos de Deus? Será que são complicados? São mais coisas para fazer? São difíceis de obedecer? Com que atenção você recebe os mandamentos de Deus? Será que os mandamentos são bênçãos? Então, bem-vindos aí ao nosso curso O Poder de Tornar-se. Essa é a nossa aula 5. Eu sou Alexandre Telles, coordenador dos Seminários Institutos em Belo Horizonte. E é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez para esse curso baseado no livro do Elder David Bednar, do Código dos 12 Apóstolos, com o mesmo título, O Poder de Tornar-se. Não esqueça aí de marcar a sua participação, sua frequência, no link que está aqui, ó, na descrição do vídeo. Então só entra lá, não esquece, tá bom? Vai lá, ó, clica. Assiste a aula agora, tudo bem? Mas lá no final, ó, clica lá. E fica à vontade aí também, claro, curte, compartilha com outros jovens aí, para que também possam ser abençoados por esse curso. Tem sido um prazer ensinar essas palavras do Elder Bednar, onde ele está nos ajudando a ter essa visão de como nos tornar como o Salvador é. Então, esse poder de tornar-se vem através de Jesus Cristo, é claro. E na aula de hoje vamos falar um pouco sobre isso, né? Sobre a obediência, né? Obediência aos mandamentos de Deus, né? E quais são as bênçãos e o que podemos ter em nossa vida se guardarmos, se formos obedientes aos mandamentos de Deus, né? Eu queria começar diretamente aqui com vocês, né? Então, como eu falei aqui, né? Essa é a nossa aula 5. E eu gostaria de compartilhar com vocês uma escritura, né? Vamos ver aqui. Onde o Senhor fala um pouco sobre o que precisamos fazer em relação aos seus mandamentos. Então o Senhor declara: escutai, ó vós, elders de minha igreja, que vos reunides em meu nome. Sim, Jesus Cristo. Então está falando para os elders da igreja, mas serve para todos nós. O Filho de Deus, do Deus vivo, o Salvador do mundo. Portanto, credes em meu nome e guardai meus mandamentos. Então, temos ouvido isso, né? A humanidade tem ouvido isso há milhares de anos, né? Guardai meus mandamentos. No versículo 2 ele fala: outra vez vos digo, escutai e dá ouvidos, obedecei a lei que eu vos darei. Opa, parece que tem alguma coisa que a gente precisa fazer ali, dar um passo a passo para sermos obedientes, né? Deixa eu mostrar um pouquinho isso aqui. Eu vou ali no quadro e já vou mostrar para vocês. Então, o Senhor nessa escritura, ele nos falou que precisamos escutar. Escutar, dar ouvidos e obedecer. Então, qual a diferença de escutar e dar ouvidos? Tem alguma diferença? Deixa eu arrumar aqui essa letra aí. Escutar, dar ouvidos, né? Então, esses são os passos aí para a gente obedecer, para a obediência. O Senhor está dizendo que aí a gente precisa escutar, dar ouvidos e obedecer. Dar ouvidos é mais do que ouvir, né? É ouvir com a intenção de fazer. Então eu vou escutar, eu vou ouvir qual é a vontade do Senhor, eu vou ouvir o que o Senhor está me pedindo para fazer, o que Ele está pedindo para eu realizar, e então eu vou dar ouvidos, ou seja, vou ouvir com a intenção de fazer. E aí então eu vou obedecer.
vou seguir aquilo que o Senhor espera de mim. Muito bem, então nós vimos ali que precisamos escutar, dar ouvidos e obedecer aos mandamentos, né? Então, escutar é mais do que, né, você dá atenção, ouve, mas dar ouvidos é mais do que entrar por um ouvido e sair pelo outro, né? O Senhor falar e a gente ter a intenção de obedecer, como eu disse agora há pouco, né? Vamos ver uma citação aqui do Elder David Bednar a esse respeito. Observem como a palavra obedecei se relaciona com escutai e com dar ouvidos. Escutar é o processo de prestar atenção, né? Então a gente está escutando, estamos prestando atenção. E dar ouvidos conota aplicar a mente ao que é ouvido. Então, estou prestando atenção, estou dando ouvidos, estou aplicando a mente para o que está sendo ouvido. E a obediência, então, resulta de escutar a palavra de Deus, ponderá-la, estudá-la em nossa mente, né? Então, ouvir, dê ouvidos, está na minha mente, eu tenho intenção de fazer, de obedecer. Então, escuto a palavra de Deus, pondero sobre ela, né? Estudo bem em nossa mente. Então, não existe essa questão de obediência cega, né? As pessoas costumam dizer, né, que nós, como membros da igreja, né, nós temos a obediência cega, né? Não é bem assim, né? Nós escutamos a palavra de Deus, ponderamos e estudamos ela em nossa mente, e aí nós vamos obedecer, né? Então, todos temos a decisão de seguir ou não, de fazer ou não a vontade do Senhor, depois de ouvir, né? Então, obediência, claro, o Odebed, né, é aliar nossa vontade à vontade de Deus. É isso que é obediência. Nós vamos alinhar a nossa vontade, os nossos desejos, aquilo que a gente quer, alinhar com a vontade de Deus. Já falamos disso, né? Como Cristo, nas aulas passadas, né? Como Cristo submeteu à vontade de Deus. Ele estava disposto a fazer a vontade de Deus. Ele veio para fazer a vontade de Deus, né? Deixou submeter a sua vontade à vontade de Deus. Então, isso é obediência, né? Então, eu estou disposto a alinhar a minha vontade com a vontade de Deus, né? E aí ser uma só, né? Então, isso é o que é esperado, né? Então, o caminho do Salvador, né, para a perfeição foi marcado pela obediência. A obediência solícita, né? E submissão total à vontade de Deus, né? Então, ele submeteu à vontade de Deus em todas as coisas, desde o princípio, né? Então, o Elder Neil Maxwell, ele falou sobre isso. E ele declarou o seguinte: recebemos as bênçãos de Deus por obediência espontânea à lei, né? Solícita, espontânea, a lei na qual elas se baseiam. Assim, nossos desejos mais intensos determinam o grau de nossa obediência a algo a que não somos forçados a obedecer. Repetindo, nossos desejos mais intensos determinam o grau de obediência a algo a que não somos forçados a obedecer. Então, nosso desejo mais intenso vai determinar se eu vou ser obediência. Aquilo, a algo que não sou forçado a obedecer. O Senhor não nos força a obedecer. Esse era o plano do inimigo, lembra? Então, o plano do Senhor é que nós possamos obedecê-lo de maneira espontânea, assim como o Salvador fez, né? De maneira submissa à vontade dele. Então, como é que está a sua obediência? Será que está fácil obedecer os mandamentos de Deus? Será que os mandamentos de Deus são complicados? Como está a sua determinação de seguir a vontade de Deus, né? Então, como eu falei há pouco, né? Obediência é alinhar nossa vontade à vontade de Deus.
caminho do Salvador para a perfeição foi marcado pela obediência solícita e submissão total à vontade de Deus. Ele declarou: eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, nós, de mesma forma, fomos colocados nessa terra e estamos sendo provados para ver se faremos a vontade de Deus, para fazer, se faremos tudo que o Senhor nos ordenar. Então, como eu estou em relação a isso? O quão estou disposto a seguir a vontade do Senhor? Esse é o caminho aí para se tornar aquilo que Ele espera de você, que espera de cada um de nós, né? O Senhor dedicou inteiramente sua vida à obediência ao Pai. Ele veio fazer a vontade do Pai, né? Então, como é que é essa obediência à vontade do Pai, né? Então, vamos ver aqui uma citação de Bruce R. McConkie a respeito da obediência. Será que a obediência é sempre igual? O nível de obediência é sempre o mesmo? Ou eu sou ou não obediente? Será que é só assim que funciona? Deixa eu ver aqui. Então, a obediência se efetua em inúmeros níveis diferentes. Opa, obediência tem níveis diferentes, ele está dizendo aqui. Calma aí, como assim? A obediência não é obediência, pronto e acabou? Tem um nível de obediência? Então ele fala, a obediência se efetua em inúmeros níveis diferentes. O Bruce R. McConkie, ele explicou-nos assim, ó, a obediência, aquela parte de cima ali, tem inúmeros níveis diferentes, é uma declaração do Eldebed, né? Isso aqui é um trecho do livro, né? Então, a obediência tem níveis diferentes. Vamos ver o que o Bruce R. McConkie declarou e o que o Eldebed, né, colocou aqui. Essa citação dele. A obediência é a primeira lei dos céus, a pedra de esquina, sobre a qual se edificam a retidão e o progresso. É formada pela observância à lei divina, em conformidade com a mente e a vontade da Trindade, e em total sujeição a Deus e a seus mandamentos. Opa! Então, o Eldebed vai comentar aqui embaixo, ó. Observem como o Elder McConkie incluiu elementos como observância, conformidade e sujeição ou submissão em sua descrição de obediência. Cada um desses três elementos pode ser considerado um nível progressivo de obediência. Opa! Então, minha obediência pode começar com observância, depois ir para conformidade e chegar a um nível de sujeição a Deus e submissão a Deus, né? E a seus mandamentos, né? Vamos ver como é que é isso? Vamos lá no quadro, voltar lá? Opa, cheguei aqui. Então, como nós vimos na citação aqui do Elder Bruce R. McConkie, a obediência tem alguns níveis. Então vamos ver esses níveis aí de obediência que ele fala, né? Primeiro ele menciona que tem a observância. Observância. Depois tem a conformidade. E aí, observância, conformidade, depois ele diz que tem a sujeição. Sujeição ou submissão. Então, a submissão à vontade de Deus. Então, com isso, a gente verifica, o Eldebed fala aqui no livro, O Poder de Tornar-se, que a obediência, ela não é estática. Né? Então ela pode crescer, você pode crescer o nível da sua obediência, a maneira como você obedece ao Senhor, como você segue o Senhor, né? Então ela não é estática, né? Eu sou assim, eu faço assim, não, vou crescendo.
e vou aprendendo mais sobre obediência. Vamos ver um pouco mais, né, sobre esses níveis de obediência. O que é observância, conformidade, sujeição e submissão? E como isso nos ajuda, né? Como a gente pode nos avaliar? Onde você está na sua obediência? Será que eu estou só na observância? Estou na conformidade? Ou já cheguei a esse nível de sujeição e submissão à vontade do Senhor? Vamos ver um pouco mais ali. Vamos lá? Opa, voltei aqui. Então, muito bem. Então, como vocês viram aí, descrevi aí no quadro, né? A obediência tem níveis, né? Então, tentem se autoavaliar, né? Como é que eu tô nos meus níveis de obediência? Eu tô só na observância, né? Como é que fala? Era a lei de Moisés, né? O Senhor mandou, faço e pronto. Como é que eu tô nesse nível, né? É só desse jeito que eu tô na conformidade. Ou agora eu já tô no nível de sujeição, submissão, né? Como eu declarei lá, né? A obediência, ela não é estática. Não é estática. Não, a obediência não é meramente uma condição estática, ela pode subir de níveis, né? O Adebedjan, ele fala sobre isso, né? Então, nossa experiência com o princípio da obediência, assim como o nosso entendimento desse princípio, muda à medida que nos desenvolvemos espiritualmente. Recebemos mais luz, mais conhecimento. Até linha sobre linha, preceito sobre preceito. Então, nosso nível de obediência vai aumentando. Pense no nível de obediência de Abraão, onde o Senhor ele pediu que ele pudesse sacrificar seu próprio filho, seu único filho. Um filho que ele esperou muitos anos. Né? Como estava o nível de obediência de Abraão? Será que ele estava completamente submisso ali à vontade de Deus, né? Então, dessa forma, a obediência não é meramente uma condição estática, em vez disso ela cresce, desenvolve, se aprofunda, se expande ao prosseguirmos com firmeza em Cristo. Então nós vamos prosseguindo, conhecendo mais a Deus e a Jesus Cristo, porque isso é a vida eterna, né? Esperamos conhecer a Deus e a Cristo e herdar a vida eterna. E vamos prosseguindo com firmeza em Cristo, né? Então, alguns podem ainda estar num estágio imaturo espiritualmente. E vamos amadurecendo, crescendo, né? E aprendendo a obedecer à lei de Deus, não de uma maneira como sendo uma obrigação, ou como sendo algo, né, que é uma tortura obedecer aos mandamentos de Deus, né? Mas porque amo a Deus, né? Desenvolvi o amor a Deus, né? E a sua vontade, né? Não vou obedecer só a letra da lei, mas vou obedecer ao espírito da lei, né? Então, como é que a gente difere aí esses níveis de obediência, de observância, conformidade, sujeição? Como é que é isso, né? Então, só declarando bem claramente para todos que estão me ouvindo aí. Somente por meio da expiação de Jesus Cristo, podemos progredir para os níveis mais elevados de obediência. Só pela expiação, porque ela vai nos capacitar, vai nos tornar melhores, vai nos ajudar a fazer aquilo que a gente não consegue por nós mesmos. Ela vai nos purificar, vai nos trazer a redenção, né? Redimir de nossos pecados. Né? Então aí nós podemos nos tornar mais submissos à vontade de Deus, mais sujeitos à vontade de Deus. E aí alcançar esse nível mais alto, né? Então, para isso nós precisamos ser governados por princípios e não meramente por regras, né? Como na lei de Moisés, né? Olho por olho, dente por dente, né? Eles seguiam ali,
a letra da lei, né? Então, mas o Senhor, ele nos ensina algo mais, o que a gente pode alcançar, né? Então, como é que a gente atinge esses níveis de obediência, né? Vamos ler uma escritura juntos aqui, Novo Testamento. Antes da escritura, deixa eu ler o que o Padre Bedena falou sobre esses níveis de obediência. Como é que a gente difere ali o que é conformidade, o que é observância, o que é sujeição, o que é submissão, né? Então ele declara assim, ó. Uma coisa é realizar as ações exteriores de obediência, né? Então, exterior, não está vendo ali o que você está fazendo, está realizando, né? Outra coisa bem diferente é tornar-se interiormente aquilo que os mandamentos devem nos ajudar a tornar, né? É só fazer por fazer, né? Mas nos tornar interiormente aquilo que os mandamentos querem nos tornar. Então, é mais do que observância, você está se tornando, né? Então, o nível de obediência ali, de observância é esse, né? Você fazer aquelas ações exteriores, né? Você está tomando o sacramento, você está indo na igreja, você está indo no templo, você está observando, está fazendo a observância. Exteriormente, dá para ver, você está obedecendo os mandamentos. Agora, a obediência que é a essência cumpridora e conformista é boa também, né? Ele fala que é boa, mas o nível mais elevado de obediência, que se expande além da letra da lei, então, conformista, seguir a letra da lei, então, mas o nível mais elevado de obediência, que se expande além da letra da lei, para o espírito da lei, tanto é sincera como imediata. Tanto é sincera como imediata, e traz visão, perspectiva e poder individualizados acerca do Evangelho, cujo valor é imensurável. Opa, ele está dizendo, quando a gente atinge esse nível de obediência maior, ela nos traz uma visão, uma perspectiva e um poder individualizados. É individual, é para você. Então você vai ser inspirado a viver aquele mandamento de uma forma que você precisa fazer melhor, né? E é como eu falei agora há pouco de Abraão, né? O mandamento para Abraão ali foi sacrificar seu filho Isaque, né? E ele teve essa obediência sincera e imediata, né? Porque ele tinha uma visão, uma perspectiva e um poder individualizado para ele, para a vida dele, para aquilo que o Senhor esperava dele, né? Acerca do Evangelho. E isso era um valor imensurável. Então, é uma submissão realmente à vontade de Deus, né? Então, só por meio da expiação que a gente vai chegar a esses níveis elevados, né? Deixa eu ver a próxima aqui. Vamos em frente aqui, ó. Então, Filipenses, agora sim, a escritura. Filipenses 2, 12 e 13. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, olha só, essa obediência só na presença do Senhor, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim operai a vossa salvação. Operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Então, chegamos a esse nível de maior de obediência através do poder de Deus, né? E ele opera a nossa salvação. Nós precisamos operar a nossa própria salvação, né? A salvação é individual, a exaltação é em família, mas a salvação é individual. Todos nós precisamos buscar a nossa própria salvação. Mas aí Deus é que opera em nós, em cada um de nós, o querer como o efetuar. Tanto o querer como o efetuar, segundo a boa vontade. Então esse é o nível de obediência que a gente quer, né, alcançar, né?
Então o Debedner declara: isto é, nós nos entregamos ao Senhor, porque escolhemos ser mudados. Ele opera sobre nós e em nós. É vitalmente importante que nos lembremos de que o progresso para os níveis mais elevados e espiritualmente desafiadores da obediência não é mera questão de maior determinação pessoal, ou coragem, ou força de vontade, mas sim esse progresso se efetua por meio do poder capacitador da expiação do Senhor Jesus Cristo. Então a gente atinge esses níveis mais elevados, que são espiritualmente desafiadores, né? Como dei o exemplo agora há pouco de Abraão, né? Não é mera uma questão de determinação pessoal, meu esforço, isso não é só com a minha coragem, minha força de vontade, mas eu progrido através do poder capacitador da expiação de Cristo. É através da sua graça que eu posso alcançar esses níveis mais elevados de obediência. É fantástico, né? Então, por que é importante compreender isso? Por que é importante compreender que somente pelo poder capacitador da expiação de Jesus Cristo é que podemos elevar nosso nível de obediência? Por que é importante sabermos disso, né? Somente através desse poder capacitador nós podemos atingir esse nível de obediência, né? Muito bem. Então, como eu falei, nós precisamos ser governados por princípios e não por regras, né? O que seria isso, né? Então, como ele falou ali, né? A obediência precisa de algo mais, né? Não é seguir só a letra da lei, né? Não é só por regras. Uma regra, eu tenho que seguir essa regra. Né? Os mandamentos são regras, coisas que eu tenho que fazer, né? Parece uma obrigação que eu tenho que seguir, né? O Eldebed declara assim: intimamente relacionado à obediência com o coração solícito é o fato de chegarmos ao ponto de não sermos mais motivados ou direcionados por regras. Em vez disso, aprendemos a governar nossa vida por princípios. Né? Qual que é a diferença disso, hein? Qual que é a diferença? Ser direcionado por regras, ser governado por princípios. Certamente cumprimos as regras. Existem as regras, né? Um jovem que vai para a missão, ele vai seguir as regras da missão. Existem os padrões, né? A maneira de se vestir com recato, a maneira de falar, né? Tem isso, né? Certamente tem essas regras. Então, certamente cumprimos as regras, mas também nos perguntamos: qual é o princípio que existe aqui? Qual é o princípio que está por trás desse mandamento ou desta regra? Quem atinge esse nível se torna menos dependente de suporte e instruções externas. Opa! Fantástico, né? Quem atinge esse nível se torna menos dependente de suporte e instruções externas e mais dependente de orientação divina, calma e contínua. O profeta Joseph Smith explicou: ensino-lhes princípios corretos e eles governam-se a si mesmos. Então a gente vai precisar menos de suporte e instruções externas e mais dependente de orientação divina, calma e contínua. Né? Seguir a vontade de Deus. Veja, isso me faz lembrar de Nefe. Nefe, assim como seus irmãos, Amã, Lemuel, ouviram de seu pai que deveriam deixar Jerusalém e se voltar ali para ir para o deserto, iam para uma terra prometida, passaram muitas privações, mas Nefe ali, ao contrário ele viu, aquela era a regra, vamos para o deserto, vamos deixar Jerusalém, mas ele buscou, né, saber a vontade de Deus, para ele, individualmente, ele queria saber por si mesmo, né? Ele queria ver, ouvir, entender, né, aquilo que seu pai ensinou, né? Então ele não foi uma obediência cega. Aí ele entrou naquilo que o Aldebed falou, né? Ele teve ali orientação divina,
calma e contínua. Então, né? Depois ele vai perguntar para os irmãos: vocês perguntaram se era vontade do Senhor? Vocês perguntaram a Deus? E aí os irmãos, a mãe, Lemuel vão dizer: eu não. Não, Deus não me dá a conhecer essas coisas, ele não me responde isso, né? Como é que era a obediência, né? Como é que estava o nível de obediência de Lamã e Lemuel, né? Era só observância, né? Não tinha nem conformidade, né? Quem dirá sujeição e submissão à vontade de Deus? Então eles não estavam dispostos, né? Não depender só do suporte das instruções externas, mas depender da orientação divina, calma e contínua, como a Adebed declarou ali. Muito bem. Então, deu para ver aí a diferença? Então, precisamos ser governados por princípios e não por regras. Chegar a esse nível, né? Então, que diferença fará na sua vida se você chegar a esse nível de ser governado por princípios, né? Compare aí, Lamã, Lemuel. Você precisa de orientação. Sim, os mandamentos de Deus são para todos, mas você precisa da orientação, né? Para você, especificamente, né? Penso que às vezes nós podemos ter desafios ao estudar as Escrituras, ter dificuldades, né? Quais são as instruções do Senhor para que você melhore, torne o estudo das Escrituras, seu estudo pessoal das Escrituras, ainda mais elevado? Ele vai passar instruções específicas para você. O que estudar, que princípios buscar, onde encontrar suas respostas, né? E vai ser como o Elder Bedner falou, né? Uma orientação divina, calma e contínua. Né? Como estão minhas orações? Que nível está na oração? Né? Preciso de orientação divina, calma e contínua. Preciso me chegar melhor a Deus, né? Como eu sou a obedecer algumas leis de Deus, mandamentos de Deus, o jejum, por exemplo, né? Eu fico sem comer e beber, beleza, ali aquelas 24 horas vou lá e faço minha doação de jejum. Mas como? Talvez você possa receber uma instrução específica para isso, né? Como você pode ser mais generoso, né? Como o seu jejum pode se tornar mais deleitoso, né? Assim como o dia do Senhor, né? Guardar o dia do Senhor também. Como tenho guardado o dia do Senhor? Então, instruções, orientação divina, não só regras, né? Mas qual é o princípio que existe aqui? Se tornar menos dependente do suporte de instruções externas e mais dependente da orientação divina, calma e contínua. Bem, vamos em frente aí. Então, quais são as bênçãos que eu vou receber por ser mais obediente? Quando eu estou aumentando o nível de obediência, sendo uma obediência, o que o Senhor vai me dar, né? Claro que nós recebemos de Deus as bênçãos de acordo com a lei na qual aquela bênção se baseia. Está lá em Doutrina e Convênios, conhecemos muito bem isso, né? Então, se eu obedeço, sigo a palavra de sabedoria, vou ter saúde, força, né? Vou ter mais do que isso, né? Vou ter tesouros de conhecimento, correr, não se cansar, né? Nós já lemos muito sobre isso, né? Podemos atrelar os mandamentos às bênçãos, né? Mas será que eu obedeço só para receber as bênçãos? Para ser abençoado? Quais são as grandes bênçãos aí que recebemos dos mandamentos? Então eu queria compartilhar algo a mais aí que o Adalberto compartilha no seu livro, né? E ele fala de uma bênção muito grande, muito especial que cada um de nós recebemos. E está escrito aqui, ó, Doutrina e Convênios 59, 3 e 4. Sim, bem-aventurados aqueles cujos pés estão sobre a terra de Sião, que obedecerem meu evangelho, pois receberão como respostas as coisas boas da terra, e ela produzirá com sua força. Opa, muito bem. Obedecer ao evangelho, vou receber coisas boas, a terra vai produzir com força, né?
Agora veja o que ele fala aí. Coroados, né? Ele vai dizer assim. O Senhor, falando aqui em Doutrina e Convênio 59, versículo 4 diz: e também serão coroados com bênçãos do alto. Opa, vão receber muitas bênçãos. E aí ele fala assim: sim, e com mandamentos não poucos. Opa, calma aí. Mandamento é bênção, né? Então ele fala: com mandamentos não poucos, com revelações em seu tempo, aqueles que são fiéis e diligentes perante mim. Então essas são grandes bênçãos que vamos receber ali, ó. Mandamentos, não poucos, e com revelação em seu tempo. Como assim? Como assim? Mandamentos? Essas são as grandes bênçãos? Vamos ver um pouquinho, vou lá no quadro falar um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Mais mandamentos? Que bênção que é essa? Hein? Como é fascinante, né? Que uma das maiores bênçãos do Senhor para nós é que nós vamos receber mais mandamentos. Ué, mais coisa para fazer, é isso? Isso é que é a bênção? O que você acha sobre isso, né? O que o Adebed está dizendo, né? O que as escrituras estão dizendo, né? O Senhor está dizendo ali, né? Que se nós formos obedientes, aumentar a nossa obediência, nós vamos receber essa grande bênção, ó, mais mandamentos. O que o Senhor quer dizer com isso, né? E claro que as pessoas que consideram aí os mandamentos restritivos ou limitados, elas não vão considerar mais mandamentos como uma bênção, né? Não vão considerar que os mandamentos são uma bênção, né? Falou Adebed. Mas para você, será que receber mais mandamentos pode ser uma bênção? Eu queria compartilhar com você agora uma experiência do capitão, né, da guarda da Síria, né, o general Naamã. Naamã, ele ficou leproso, né? Então, em determinado momento, ele estava bem triste, bem desesperado, né? Uma jovem que era judia, né, que foi capturada e se tornou serva ali de Naamã, ela falou: por que você não vai perante o profeta de Deus em Israel e ele vai poder limpar a sua lepra? E Naamã foi, né? Então ele queria essa bênção, ele queria ser limpo da sua lepra. Então ele falou: vou ver esse profeta. Vamos ver o vídeo agora, como é que foi a experiência de Naamã e o que a gente pode aprender sobre isso, né? Sobre receber mais mandamentos e isso ser uma bênção. Vamos ver? Acompanha comigo. Vamos ver o vídeo aí de Naamã. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro. Vá e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada, e ficarás purificado. Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá. Por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Então, como é que está o nível de nossa obediência, né? Então, Naamã ouviu da sua serva, que era Ira, até o profeta de Deus em Israel, e ele achou que a bênção seria assim, que ia receber a bênção. Teve fé, foi lá, né? Foi até o profeta, ele ia vir tocar na sua lepra e ele seria curado, né? Às vezes nós temos a nossa perspectiva em relação às bênçãos de Deus.
e as bênçãos de Deus não vêm como a gente esperava, né? E essa aqui, no caso, né, como a gente está falando, Naamã ele recebeu mais mandamentos. Essa foi sua primeira bênção, né? E o mandamento para ele era específico, né? Personalizado. Então, à medida que a gente vai sendo obediente aos mandamentos de Deus, às vezes o Senhor vai pedir algo específico, personalizado para eu fazer, para eu melhorar, para progredir, né? Para limpar da minha lepra, né? Para me purificar ainda mais, né? Claro que a gente pode estar falando aqui um pouco sobre obedecer ao profeta de Deus, essa história, mas eu queria levar para esse nível, né? De que o Senhor vai nos dar mandamentos, e não poucos, né? Então, o mandamento específico para Naamã é: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e aí será curado. Mais mandamentos. Como é que ele recebeu esse mandamento? Né? Ele esperava que era de um jeito? Não. Então, como é que estava o nível de obediência de Naamã? Era só observância? Ah, vou lá. Vou lá até o profeta, é observância, né? Agora vem a conformidade, né? Seguir a letra. Que é ir lá no Jordão, se lavar 7 vezes. Será que ele está disposto a se submeter à vontade de Deus? Fazer a submissão? Como é que está a sua obediência, né? Você é governado por princípios ou por regras? Para ele, a regra era ele ir lá, tocava a lepra e seria curado. Então vamos continuar aqui o vídeo. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu me lavar neles e ficar purificado? Então, será que fazemos assim com os mandamentos? Começamos a racionalizar, falando: ah, isso aí não é para mim não. Para mim não funciona, né? Para mim não é assim que dá certo, né? Aí se eu fizesse daquele jeito ia funcionar igual. Mas o Senhor deu uma instrução específica, um lugar específico, porque aquilo era personalizado para a necessidade de Naamã. E agora? Que decisão você toma, né? Ao ser desafiado a servir uma missão, a buscar o templo, as ordenanças do templo, se preparar para um casamento eterno. Será que são Abana e Farpar, os rios de Damasco, mais bonitos que todos os rios de Israel? Será que tem outras maneiras de seguir os mandamentos de Deus ou seguir da maneira que Ele estabeleceu? Vamos continuar. Meu pai. Meu pai. Se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te no Jordão e ficarás purificado.
Será que o nosso apego é nas coisas grandiosas, né? Como é que eu estou nas coisas pequenas e simples? No orar, no estudar as escrituras, né? Esses pequenos mandamentos, frequentar a igreja todos os domingos. Como é que eu estou, né? Na obediência a esses pequenos mandamentos. Será que o Senhor pedisse uma coisa grandiosa, aí eu faria? Ou eu sou obediente nas coisas pequenas e simples também? Como é que está meu nível de obediência? Sou governado por princípios e não por regras? Vamos voltar? Terminar. Concluir o vídeo agora. O mandamento ali é 7 vezes. Né? Vamos ver que ele olhou uma vez, mas não foi purificado ainda. Se fosse pouquinho, né? Como seria? Não, tem que ser as 7 vezes. Entrar, sair, estudar a escritura diariamente, orar diariamente, fazer as pequenas coisas. E aí esperar. Não sei. Então, as bênçãos que recebemos ao sermos obedientes são mandamentos, não poucos. E que bom receber mandamentos de Deus. E ao sermos obedientes a esses mandamentos, aquilo que é específico para você, não vai abençoar só você. Isso vai abençoar aqueles a quem você ama. Porque quando você é obediente a Deus, se aproxima de Deus, você vai abençoar a vida de outras pessoas, daqueles que te amam, esperam o seu progresso, esperam que você se torne aquilo que o Senhor deseja de você. E principalmente você vai ter a alegria do Senhor, né? Ao fazer essas coisas. Então o Senhor vai nos abençoar com mandamentos, não poucos, né? E o que isso quer dizer? O Aldebrecht, ele fala assim, né? Os mandamentos, não poucos, individuais e pessoais que recebemos, frequentemente tendem a centrar-se nas coisas boas que podemos e devemos fazer,
para desenvolver e aprofundar nosso discipulado, em vez de centrar-se principalmente nas coisas más que devemos evitar ou sobrepujar. Então, é nos deixado nos tornar melhores, né? É mais do que simplesmente deixar aquilo que é mal, né? Aquilo que a gente precisa evitar ou sobrepujar, né? Tais instruções, em geral, são proativas, antecipatórias por natureza. Então, o Senhor quer nos preservar, Ele vai antecipar coisas que podem acontecer em nossa vida, né? Então, Ele quer nos dar mandamentos, não poucos. E revelação a seu tempo, que sem revelação, como disse o presidente Nelson, né, não podemos sobreviver nesses dias. Então, os mandamentos, não poucos, não são opressores, mas libertadores. Não geram tristeza, mas alegria. Não são proibitivos, mas motivadores, né? Então, nos motiva como aquela grande bênção que Naamã queria, né? Livrar-se da lepra, se tornar melhor, ser purificado. Foi libertador, foi felicidade, alegria, foi motivador. Então, termino aqui essa aula. Não esqueçam aí de marcar sua participação aqui no link que vai estar aqui na descrição do vídeo. Então, até a próxima em mais uma aula do curso Poder de Tornar-se. Não deixe de marcar sua frequência, por favor. Um abraço, até mais.